Olá, pessoal que me assiste da Casa de Acolhida. É um prazer estar aqui. Sou a Priscila, psicóloga, e vou continuar neste vídeo conversando com vocês sobre o tema doenças psicossomáticas. Antes disso, quero pedir mais uma vez para quem não curtiu ainda, não se inscreveu no canal do YouTube, Facebook, Instagram, que possa curtir, compartilhar. Isso é muito importante para a gente, até para a gente saber até onde a gente está conseguindo acessar as pessoas, tá certo? Dando continuidade ao tema, né, sobre doenças psicossomáticas, no último vídeo eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de doenças psicossomáticas que a gente conhece mais, são muitas, né, mas que a gente fala mais e conhece mais, né? Então, eu falei sobre diabetes e hipertensão, falei sobre as enxaquecas, alergias de pele, gastrite, herpes, doenças respiratórias, né? Então, são coisas muito que a gente vê muito que o psíquico, né, o emocional está conectado naquela doença, né? E aí, assim, fica uma pergunta, né, para a gente. E como é que a gente pode tratar, então, uma doença que é uma doença psicossomática, que é diferente de uma doença que é somente de fundo físico, né, que tem uma explicação no corpo, que consegue ser justificada no corpo, né? Diferente, como eu expliquei, da doença psicossomática, que ela tem uma correlação entre o corpo e a mente. Então, é necessário, com certeza, fazer 2 tratamentos, pelo menos, né? Um tratamento cuidando do corpo, que provavelmente é um médico, um especialista, o médico que eu digo assim, alguém que vai tratar aquela questão na medicina, né? Não que não tem outras áreas da saúde que também possam colaborar, mas provavelmente, primeiramente, a gente procura um médico, né? Um especialista, quem vai nos ajudar, né, com aquilo. Por exemplo, dando um exemplo de alguém que está vivendo uma gastrite, né, que eles chamam de gastrite nervosa, tal. É de fundo nervoso, né? E a outro tratamento é o tratamento da mente, né? E quem cuida da mente, né? O psicólogo, o psicoterapeuta, né? Que em geral é o psicólogo. Muitas vezes essa pessoa precisa entrar com alguma medicação para tratar um quadro grave de ansiedade ou de uma depressão. Enfim, às vezes o psiquiatra entra também. Mas o que eu quero dizer é que existem sempre pelo menos 2 tratamentos, o do corpo e o da mente, né? Quando a gente começa a fazer a psicoterapia, né, tratar a mente com um psicólogo, né, quase sempre a gente consegue tratar a raiz daquele problema, né, qual é a origem, né, que a gente consegue cavar, acessar naquele paciente para tentar descobrir com ele, né, a raiz daquela doença que ele está apresentando e que não tem, muitas vezes, uma explicação no corpo, né? As nossas pendências emocionais, elas sempre vão existir. A gente sempre tem uma pendência emocional para cuidar, né? Porque nós somos seres humanos. Seres humanos vivem conflitos e angústias e momentos de dificuldade o tempo todo, né? Então, quando a gente vai em busca de uma psicoterapia, normalmente, com essa queixa principal de uma doença psicossomática, o psicólogo vai em busca dessa raiz do problema, né? É claro que a terapia, ela nem consegue, né, não conseguiria fazer isso e nem tem a intenção de acabar com todos o contexto de problemas da vida da pessoa. É impossível isso, não tem como,
né? O que a gente consegue fazer, e eu falo a gente, porque eu também tenho os meus pacientes lá, é estar com eles diante da problemática da vida e ajudá-los a administrar aquilo da melhor maneira possível. Né? Não tem como a gente sumir de uma situação. A gente precisa estar na situação, viver aquela experiência difícil e aprender a dar um novo significado para aquela situação, aprender não a aceitar passivamente, mas como é que eu me encontro diante daquele problema. Né? Então, é achar novos caminhos para lidar com aquele problema, com as nossas emoções. Né? Então, porque na vida a gente vai ter sempre isso. Né? Então, neste caso das doenças psicossomáticas, eu diria que fazer psicoterapia é essencial. Não tem como a gente não entender, não compreender a necessidade e o benefício da psicoterapia nesses casos. Né? E lembrando que psicoterapia se faz com psicólogo formado, psicólogo que estudou para isso, né? Com todo respeito a todas as outras áreas e profissionais que existem por aí, quem faz psicoterapia é psicólogo. Terapias, né, existem muitas, aí sim são outros profissionais, mas psicoterapia é com psicólogo. E como é que a gente identifica, né, em uma pessoa uma doença psicossomática? Qual é o ponto principal para a gente diferenciar uma doença psicossomática de uma doença que é uma doença no corpo mesmo, né? Então, assim, é aquela pessoa que passa a ter frequentemente, e aquilo pode até se agravar diante de momentos de ansiedade, de estresse, uma dor de cabeça, como exemplo, né? Uma dor no corpo constante, muita dor, muita dor. Então, ela vai em busca do quê? De procurar um hospital, um médico, né? E aí, eles realizam muitos exames, o médico consulta mais de uma vez. Em geral, as pessoas com doenças psicossomáticas têm esse trajeto. Né? E não se acha nada físico, né, para justificar a origem daquele desconforto no corpo. Não tem nada. O médico diz, olha, realmente não tem um diagnóstico que eu possa dar para você para justificar o que você está sentindo. Né? É muito provável que, neste momento, o próprio médico vai entender que essa doença tem um fundo emocional muito grande, que se trata de uma doença psicossomática, emocional ou psicológica. Né? Então, diante disso, hoje as coisas têm mudado muito, os próprios médicos, né, eles encaminham, conversam com aquele paciente, explicam da melhor maneira possível para que ele busque, então, esse tratamento com um psicólogo, né, para ajudá-lo. A própria pessoa, o que ela pode fazer, né, por si mesma para promover esse bem-estar no dia a dia, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que é essencial na vida da gente, que é o humor, né? O humor, não só aquele humor que é uma resposta diante de alguma piada ou de alguma coisa engraçada, ou um sentimento que a gente tem num dia comum, né? Assim, eu estou bem humorada hoje. Não é só esse humor. Né? Mas é um ingrediente indispensável para a gente encarar a nossa vida, as nossas experiências dia a dia. Né? Eu sei que não é uma coisa de que a gente vai ter que estar todo dia saltitante, cheio de alegria, e mesmo que a gente não esteja por dentro, a gente tem que fingir estar. Não é isso. Mas a gente precisa buscar, através, né, dessas coisas que a gente vem conversando, até de outros temas que eu trouxe aqui para vocês, do autoconhecimento, da psicoterapia, da reflexão, esse momento que a gente tenha, né, e traga um pouco de humor para a vida. Isso ajuda muito. Eu acho que pessoas com muito humor são as que menos adoecem. Né? Então, assim, trazer esse exercício de refletir sobre as coisas que te acontecem, que te perturbam, fazendo exercícios de autorreflexão sobre a sua vida, sobre as suas relações, né? Isso ajuda muito. Né? Fazer exercícios físicos sempre que puder. Né? Fazer psicoterapia sempre que puder. Né? Existem inúmeros lugares que hoje são acessíveis e possíveis para a gente procurar um psicólogo para se ajudar, para se cuidar. Né? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu acho que a gente, fazendo um pouco de cada coisa, né, que eu citei aqui, agora nesse vídeo,
eu acho que o corpo e a mente sempre agradecem, né? E sempre lembrando que nós somos uma coisa só, né? Nós somos corpo, mente, espírito, tudo junto, né? Existe uma conexão constante, né, em todas essas áreas. Até mais. Obrigada.